Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui nessa transmissão, nesse culto, nesse domingo. Hoje, um domingo de eleição, dia 15 de novembro. Entretanto, esse vídeo está sendo gravado, aqui no momento em que ele está sendo gravado no dia 14, certo? E hoje, os irmãos e irmãs já estão vendo aqui, estou tendo a alegria de estar com meu pai, tá bom? Então a gente está aqui junto nesse culto. O formato do culto, como vocês já devem estar percebendo aí, é um formato de estreia, ou seja, ele foi gravado, mas só está sendo transmitido agora, está tendo a estreia agora, né? No momento tradicional da live, que é o domingo às 17 horas. Tá bom? Então aproveita aí, convida logo a família, avisa aí, ó, pastor Mário tá aqui na live aí, tá bom? Aproveita aí para dar uma convidada aí em todo mundo, certo? Que nós estamos aqui juntos. Quero também aproveitar para dizer que, como o vídeo está sendo gravado anteriormente, esse horário de 17 horas, certamente ainda não sabemos os resultados das eleições, não sabemos quais são, né, quem são, né, os vereadores e vereadoras eleitos. Não sabemos quem é a prefeita ou prefeito de Salvador, não sabemos se haverá segundo turno ainda, né, mas não deixaremos de orar por isso, né, orar para que estes e estas que estão sendo eleitos, né, para dirigir a nossa cidade, recebam de Deus graça, que sejam pessoas íntegras, honestas, dedicadas ao bem da cidade, ao cuidado da população, em nome de Jesus. Bom, então nós oraremos por isso, e quero também falar com os irmãos que hoje o formato ele vai ser um pouco menor, né, do que o tradicionalmente. Às vezes a nossa live ela dura 1h30, tem dias até que a gente se empolga, chega a durar 2 horas, mas hoje ela será um pouco mais curta, mas não faltará certamente graça de Deus aqui entre nós, amém? Então já deve ter dado tempo aí de você convidar, avisar aí alguém, né? Passar o link da transmissão aí no WhatsApp. Como não estamos ao vivo, eu não estou lendo os comentários, né? E também não tenho como saber, né, alguma outra coisa que esteja acontecendo. O vídeo está sendo gravado, não tenho como ler os pedidos de oração, mas quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos, no momento em que estamos gravando aqui, estamos certamente firmados no mesmo propósito do qual os irmãos e irmãs estão assistindo, que é o propósito de cultuar ao Senhor. Por isso eu quero te convidar a, nesse momento, se conectar de verdade, né? Quem você já convidou, já está convidado, agora para um pouquinho aí e aterriza a sua mente, o seu coração aqui, vamos juntos clamar ao Senhor. Eu gostaria de pedir ao meu Pai que orasse, rogando ao Senhor que tome a direção de todas as coisas. Amém? Oremos. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas e nossas famílias. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta hora, saber que há, do outro lado, vidas também intercedendo, ó Deus, pela igreja, vidas intercedendo uns pelos outros. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, que tu visite aqueles que estão enfermos nesta hora, os que estão, Pai, necessitando de uma palavra de estímulo, de encorajamento, aqueles que estão precisando de uma palavra, Pai, de ânimo, que o Senhor derrame a tua graça, derrame a tua alegria, para que possamos ver vidas restauradas, transformadas pelo poder do teu Santo Espírito. Amém, E também te peço, Pai, em nome de Jesus, pela eleição, ó Deus, para as pessoas que vão votar, que cada eleitor vote com sabedoria, com inteligência, principalmente as igrejas, Senhor, que eles possam ter a consciência de que está votando de forma inteligente, votando com a consciência de que as pessoas que irão ali assumir os seus cargos foram pessoas que o Senhor separou para o Deus determinada função. Pai, muito obrigado por tudo, vai repreender nesta direção a violência, o álcool, ó Deus, que possamos voltar de forma pacífica e voltar para os nossos lares também de forma tranquila e pacífica. Abençoa nesta hora, Pai, o culto que prestamos a Ti,
os louvores, a mensagem. Pai, nós te bendizemos por tudo. Visita os corações que estão ouvindo a tua palavra. Os louvores, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meu pai orou por quem ainda vai votar. Na hora que você está assistindo esse vídeo aí, a eleição os votos já devem ter encerrado. Só que dá um nó na cabeça gravar o vídeo um dia antes e ele só passar um dia depois. Tá bom? Nessa altura do campeonato aí você já votou. Espero que você tenha, se você votou, você tenha votado aí em paz e segurança. Amém. Amém. Quero te convidar a ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A gente está aqui com o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Do verso 11 ao verso 32, a parábola dos dois filhos, ela é mais conhecida como a parábola do filho pródigo, e diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos e irmãs Louvado seja Deus. Podem deixar aí essa passagem marcada, que daqui a pouquinho a gente vai retornar a ela, mas eu quero te convidar a louvar o Senhor. Nos braços do Senhor, nos braços do Pai, é o nosso descanso. Daquele que nunca me deixou. Seu
teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Declare mais uma vez, recaio em tua graça. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Amém. O Senhor é o nosso descanso. Glória a Deus. O Senhor é o nosso descanso, Ele é o nosso Pai de amor. Amém. Nele nós podemos confiar, porque Ele está conosco, cuidando de nós. Amém. Ok, vamos lá. Homem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram
e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sem privações tem passado, e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Valeu. Erramos uma nota aqui no violão, mas valeu. Graças a Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui louvando a Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de meu pai. Senhor, obrigado pela bênção que Ele é em minha vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, cultuando junto com Ele. Louvado seja o teu nome. Pai, junto com Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez fala ao nosso coração, Senhor. Nós cremos que o Senhor já está falando durante todo esse culto e rogamos a Ti, em nome de Jesus, a iluminação da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O texto que nós meditamos, né,
conhecido como a parábola do filho pródigo, ele narra a história de um pai e dois filhos, e ele está no contexto do capítulo 15 de Lucas, que é o contexto de mais outras duas parábolas, que são a da ovelha desgarrada e a da dracma perdida. E Jesus não à toa coloca essas três parábolas seguidas umas das outras. Isso porque Jesus vem desde o capítulo 14 dizendo aos seus discípulos que há um preço para o discipulado que eles haverão de pagar, e Jesus ele vem sofrendo vários ataques porque os fariseus estão condenando, dizendo que ele é conhecido como aquele que come com pecadores, aquele que come com cobradores de impostos e pecadores. Jesus está sendo brutalmente criticado por isso. E quem é o grupo que mais critica Jesus por isso? O grupo dos judeus. E na linhagem bíblica, os judeus eles são descendentes do povo hebreu, que foi justamente o povo que teve uma relação com o pai de Jesus. Na história de Deus se manifestando no meio do povo, Deus foi se revelando, e esse povo hebreu teve essa experiência desse Deus libertador e desse Deus cuidador. Jesus se faz carne, e agora esse povo judeu, que é descendente dessa experiência de encontro com Deus, deveria ser justamente o povo que deveria discernir que o Deus que moveu-se no passado estava agora encarnado em Jesus. Mas o povo judeu ele não discerniu isso. E aí Jesus, diante desse contexto complexo que está cercando, Jesus então conta três parábolas. A parábola da ovelha perdida, de um pastor, e é importante pensar que esse pastor, ele não necessariamente é o dono da ovelha, pois no tempo de Jesus, muitos pastores, a maioria dos pastores não eram os donos das ovelhas, eles eram trabalhadores de baixa renda, que cuidavam das ovelhas de algum homem, que esse sim tinha dinheiro. E o pastor perder uma ovelha significaria um peso muito grande no seu salário, um risco de demissão, e se ele não conseguisse pagar a dívida, até mesmo um risco de prisão. Você se lembra quando Jesus em um dado momento contou a parábola de um homem rico que mandou prender o seu servo, e ele foi perdoado pelo seu senhor, mas não perdoou o seu servo que tinha uma dívida menor. E o que ele fez com aquele servo? Ele mandou prender o servo. Por quê? Porque naquele tempo, um dos ônus para quem não conseguia pagar as dívidas era ser preso. E um pastor de ovelha que perdesse uma ovelha poderia se embaraçar ao ponto até mesmo de ser preso. E aquele homem sai ao encontro da sua ovelha, vai em busca da sua ovelha e deixa essas 99 em um lugar seguro e vai ao encontro dessa ovelha perdida. Ele arrisca a sua própria vida porque ele quer resgatar aquela ovelha. Depois Jesus conta uma parábola da dracma perdida, que essa viúva ela recebe, né, é a história de uma mulher que tem 10 dracmas e perdendo uma, né,
ela vai em busca dessa dracma perdida, e a dracma no contexto de Jesus, ela era também usada como essa espécie de recurso que as viúvas tinham como único recurso financeiro. Então, uma mulher que fosse divorciada ou viúva, ela teria em mãos algum pouco recurso que seria ali o seu principal sustento, né? A sua principal segurança para conseguir se refazer na vida. E é possível que essa mulher, no contexto de ela tendo 10 dracmas, fosse justamente um contexto de um divórcio ou de ela mesma ser viúva, e ela tinha um valor que, ao mesmo tempo em que não era um valor tão grande que a fizesse rica, também não era um valor que ela pudesse perder, era um valor extremamente importante. E essa mulher vai atrás dessa dracma perdida, mas, ironicamente, ela, quando encontra a dracma, dá uma festa que certamente ela gastaria muito mais do que uma dracma. Porque o encontro é a grande celebração. Só nessas duas parábolas que antecedem a parábola do filho pródigo já nos dão pistas de que Jesus está mandando uma mensagem. Jesus está querendo dizer àqueles homens que o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido, a humanidade que se perdeu, e que era preciso fazer festa, celebrar, era preciso que o Filho do Homem não desistisse da ovelha perdida, nem da dracma perdida, e que, encontrando, desse uma festa que talvez gastasse até mais do que o valor da dracma, porque o reencontro era a grande bênção. O que é isso senão Jesus dizendo que o reencontro dele com a humanidade que estava perdida era a grande bênção? Mas os fariseus não conseguiam discernir que Jesus sentado à mesa com os pecadores é Deus se reencontrando com a humanidade perdida. Eles não conseguiam discernir isso. Aí Jesus conta uma terceira parábola que coloca os fariseus mais ainda em cena. É preciso que você medite nessa terceira parábola, tendo em mente o contexto em que Jesus está contando e tendo em mente que Jesus contou duas parábolas antes. E os fariseus não conseguem discernir até esse momento que Jesus sentado com pecadores é Deus resgatando o que estava perdido. Eles não conseguem discernir isso. Os fariseus, pelo contrário, tinham uma grande hipocrisia. Por quê? Porque os fariseus colocavam fardos religiosos sobre as pessoas que tinham implicações financeiras e estigmatizavam essas pessoas como pecadores, mas muitas vezes eram apenas pessoas pobres tentando sobreviver. Como assim, pastor? Pescadores eram considerados pecadores. Por quê? Porque o pescador, na hora que está jogando a rede, ele puxa de tudo, inclusive o peixe de couro. Só que a lei de Levítico proibia que o povo de Deus tivesse contato com um animal de couro. Eles não poderiam nem ter contato, nem tocar, muito menos comer. Só que o pescador, meu irmão, você já viu o ditado, caiu na rede é peixe? Não é à toa de onde nasceu esse ditado, porque o pescador, ele não tem como ficar selecionando qual é o peixe que ele vai vender ou comer. O pescador, ele muitas das vezes, ele não é nem o dono do próprio barco. Alguns daqueles pescadores, sob a dominação do Império Romano, estavam padecendo tamanha necessidade que o barco era alugado. E eles dependiam diretamente do dinheiro do dia da pesca. Por isso, em alguns momentos na história dos discípulos, um dia em que eles jogam a rede e não pescam nada é um dia de extrema frustração. E por isso é tão impactante, por exemplo, o momento em que Jesus
faz um milagre ajudando aqueles discípulos a jogar a rede do outro lado e a rede voltar cheia de peixes, porque para um pescador, um dia de pesca sem peixe é muito mais do que uma frustração. Significa fome, dívidas, vergonha, decepção. Por isso o pescador, ele precisa desobedecer à lei. Ele precisa trabalhar no dia de sábado. Ele precisa pescar o peixe de couro. E os fariseus vão vir cheios de uma falsa moral, cheios de uma pretensão religiosa, cheios de uma soberba espiritual, achando eles que o segmento cego da lei de Levítico fazia com que eles fossem mais santos do que os pescadores. Aí Jesus, ironicamente, chama pescadores para serem discípulos, mas não chama sequer um fariseu para ser discípulo. Nenhum fariseu é apóstolo, mas muitos discípulos são pescadores. Jesus estava mandando um recado. Jesus estava mandando um profundo recado. A pretensão religiosa fazia com que aqueles homens enxergassem pecado na vida dos outros, mas não conseguissem se olhar no espelho. É nesse preciso contexto em que Jesus conta a parábola de 2 filhos. O pai tem 2 filhos, o caçula, o filho mais novo, segundo a lei daquela época, teria direito à menor parte da herança. O filho mais velho teria direito à maior parte da herança. Guarde isso. O filho mais velho tem direito à maior parte. O caçula, uma menor parte. De repente, o caçula vira a cabeça de maneira extremamente irresponsável e pede ao pai uma herança. Isso era um ato extremamente ofensivo, uma insulta muito grande, uma mancha na família, porque a herança só se recebia quando o pai morria. O filho caçula olha para o pai em vida e pede a parte dele. É como se ele, nas entrelinhas, dissesse ao pai: você para mim morreu. Eu não estou nem mais aí para essa família. Não quero responsabilidade, eu quero pegar o que eu tenho e gastar. O pai dá a ele o que ele tem. De direito, entrega. O caçula sai e gasta tudo. Gasta tudo. Se vê num momento desesperador, porque além de ele ter gastado tudo, vem uma grande fome na região onde ele estava. E aí qual a solução? Ele acha um emprego para cuidar de porcos. Por que Jesus conta uma parábola onde esse homem acha um emprego para cuidar de porcos? Porque para um judeu, trabalhar cuidando de porcos era uma humilhação muito grande. Por quê, pastor? Porque Levítico proibia que o judeu tivesse contato com porcos. Era proibido não somente comer, mas também tocar. Em um arraial judaico não se cuida de porcos. Não há porcos no arraial judaico. Aquele garoto está numa terra distante. Se ele está cuidando de porcos é porque é uma terra de não-judeus e provavelmente uma terra de pessoas que servem a outro Deus. E ele está lá cuidando de porcos. Jesus está contando uma parábola e para o fariseu ele está entendendo muito bem que aquele garoto quebrou a cara e está humilhado. Jesus conta uma parábola e diz que esse garoto está tão no fundo do poço que ele começa a desejar comer as alfarrobas, as comidas dos porcos. Esse garoto volta para casa humilhado, mas volta para casa decidido a uma coisa: pedir ao pai que aceite ele como servo. Por que isso? Isso porque
para aquela tradição, quando o filho recebe a herança e sai de casa, ele já recebeu o que é dele, não tem mais nada lá. O que tinha lá seria por parte do pai e do filho mais velho. E ele já não seria bem-vindo em casa, porque ele já pegou o que ele tinha, ele ofendeu o pai, ele saiu. Aquele garoto decide voltar, então se humilhando e dizendo, olha, eu vou voltar e dizer para ele me aceitar como um servo, como um escravo. Porque pelo menos como escravo eu vou ter uma vida melhor. Quando ele volta se humilhando e com um discurso de auto-humilhação, de longe o pai o vê, corre, o abraça. E o que o pai faz? Ele começa a dizer, pai, me aceite como um servo, como um empregado. E aí o pai manda colocar nele sandálias, anel e roupa. Isso tudo era sinal de herdeiro. Somente o herdeiro poderia usar essas coisas. E o pai manda dar, manda colocar. O que é isso? O filho vem de longe humilhado, quebrou a cara, ofendeu o pai, errou feio. Sabe, era como se ele dissesse, não sou mais parte dessa família. E o pai publicamente diz assim, você vai entrar nessa casa vestido como um filho. Porque é isso que você é. Mesmo com seus erros, você é filho. Antes dele entrar em casa, o pai já manda colocar nele anel, sandália e roupa, para que ele entrasse como herdeiro. O pai não para por aí. Manda dar uma festa. O garoto fez tudo de errado. Humilhou aquele pai com aquele pedido ofensivo. Pedir a herança enquanto o pai ainda estava em vida. Mas o pai perdoou. O pai perdoou, amou, mandou dar uma festa. Por quê? Porque para o pai, a vida e o retorno daquele filho eram mais importantes do que o prejuízo financeiro que ele havia dado. A saudade falava mais alto que as contas. O pai estava movido por ardente amor. O pai começa a dar festa. No meio da festa, aparece o filho. De longe vê aquela festa estranha. Meu pai dando festa? Por quê? Talvez ele tenha pensado em si, meu pai alegre, depois que aquele caçula saiu irresponsável, meu pai só estava triste e preocupado, agora ele dando festa? Por quê? Manda chamar um dos empregados, nem entra na casa. Por que está tendo essa festa? O empregado responde, seu irmão voltou. E seu pai mandou matar o melhor novilho. O irmão manda chamar o pai. E diz, ô pai, eu trabalhei esse tempo todo, fui o melhor filho que você poderia ter. Fui fiel a ti, cumpri os seus mandamentos, eu segui tudo à risca. Você nunca me deu um novilho para eu festejar com os meus amigos. Vence teu filho aí, gasta tudo com as meretrizes. Observe que em momento nenhum a Bíblia diz, confirma que esse garoto, o caçula, gastou com meretrizes. Mas o irmão mais velho já vem tomando isso como certeza. Talvez Freud explique, talvez fosse esse o desejo que estava escondido no coração dele. Ele não sabia com que o irmão mais novo gastou. Mas ele já vai acusando. Gastou com meretrizes. Observe que quando ele fala com o pai, ele não fala meu irmão. No verso 30, ele diz, vindo porém este teu filho. Ele acusa o irmão sem chamar de irmão. É como se ele já tivesse rejeitado, ele anula a irmandade, ele diz assim, olha, esse aí é problema somente seu, porque meu não é. Ele não se reconhece como irmão. E reclama com o pai por isso. O pai olha para aquele filho, no verso 31, e diz a ele, filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é seu. O pai está acalmando o coração dele em relação às preocupações financeiras, pois está dizendo, olha,
seu irmão não vai roubar sua herança, porque tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Segundo aquela tradição, para o filho mais velho estava reservada a maior parte da herança, então ele já teria garantido a maior parte da herança e o pai ainda acalma ele e diz, não se preocupe, tudo que é meu é seu. Mas aí o pai chama ele para discernir uma coisa que é muito mais profunda do que qualquer dinheiro e de qualquer circunstância. O pai diz a ele, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque seu irmão estava morto e reviveu. Seu irmão estava perdido e foi achado. O pai olha para aquele filho e diz assim, discirna que a vida vale mais, que o perdão sempre vale a pena, que é melhor seu irmão vivo, arrependido, mesmo depois de ter quebrado a cara, mas aqui perto da gente, do que ele distante, sendo humilhado, esmagado ou morrendo de fome. Seu irmão lá estava morto, mas agora encontrou vida. Discirna isso. Jesus fala isso para os fariseus, e os fariseus eram o filho mais velho. O filho que chegou primeiro. O filho que teve a experiência e a herança religiosa do povo hebreu. O filho que tem a tradição de ter visto Deus no deserto, mas que não queria aceitar o caçula na mesa. Não era bem isso que os fariseus criticavam Jesus. Por que que ele come? Por que que ele dá festa com pecadores? É também a indignação do filho mais velho, porque o Senhor está dando uma festa com o caçula que fez tudo errado. Jesus conta uma parábola para revelar o coração dos fariseus e dizer a eles, esses erraram, mas voltaram para casa. Vocês não saíram de casa com os pés, mas o coração nunca esteve dentro. Aquele filho acaba confessando para o pai que tudo que ele fazia tinha intenções. Ele joga para o pai e diz, eu fiz isso, eu sempre segui à risca os mandamentos, o Senhor nunca me deu um novilho. Ele vivia pelo mérito, ele seguia mandamentos para receber recompensas, mas ele não mergulhou no amor da família. O pai estava dizendo, discirna isso, meu filho. Discirna que o melhor é estarmos aqui reunidos e abrigados como irmãos, como família, em amor. Discirna isso. Era esse o pedido que Jesus estava plantando no coração dos fariseus. Jesus estava dizendo a eles, discirna que é preciso acolher estes que são taxados por vocês como pecadores. Discirna que é preciso dar um banquete e sentar na mesa com eles. Discirnam isso. Discirnam isso. O filho dissoluto que gastou tudo terminou a parábola retornando para casa. E o filho mais velho, que se gabava de nunca ter errado, terminou a parábola com o coração fora de casa. A minha oração nessa noite é para que Deus nos livre de sermos qualquer um desses dois filhos. Que Deus nos livre de, movidos pelos nossos desejos pecaminosos e a nossa cegueira, sairmos dissolutamente quebrando a cara. E que Deus nos livre
de sermos como o filho mais velho, que está com os pés em templos religiosos, mas que o coração está longe de Deus. E por que está longe de Deus? Porque está longe do amor. Porque está longe da misericórdia. Porque já não consegue chamar o filho caçula de irmão. Já diz o apóstolo João, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O filho mais velho já não conhecia o pai, porque o pai é amor. Ele já não sabia mais. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude a discernir. Tradicionalmente, a igreja evangélica usa essa passagem, chamando ela de a parábola do filho pródigo, e usa ela para dizer o seguinte: você que era crente da nossa igreja e se desviou, volte, você é o filho pródigo. Talvez os crentes desviados sejam filhos pródigos, mas a gente vai precisar ter a coragem de se perguntar se nós que ficamos não somos os filhos mais velhos. Nenhuma das opções é boa. Quem nós devemos nos espelhar? No Pai. O único correto nessa história. O Pai acolhe e ama esses filhos. O Pai aceita os filhos mesmo depois dos fracassos. O Pai ama ardentemente. A minha oração nessa noite é que o nosso coração seja parecido com o do Pai. Um coração que não atira pedras. Um coração que ama. Um coração que chama para o banquete os dois filhos. O Pai quer reconciliar todos em uma grande casa, em uma grande mesa. O Pai quer ver os filhos se amando. O Pai quer ver alegria, fraternidade e misericórdia dentro de casa. Que Deus em Cristo nos ajude a fazermos da nossa casa espiritual esse lugar de encontro, onde todos são bem-vindos, onde todos são amados e onde todos participam com inteireza e verdade de coração. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nos vemos na quarta-feira e no domingo, sempre às 17 horas, permanecermos firmes aqui. Na quarta-feira, em geral, é a nossa irmã Silvana, mas se ela tiver algum imprevisto, nós sempre tentamos, na medida do que é possível, encontrar uma solução, mas em geral é isso. Na quarta, a nossa irmã Silvana, no domingo, estamos aqui. Pai seja com todos, boa noite, bye bye, a transição está encerrando, vou desligar aqui.